Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, a dica de Leandro Falcão da Silva, ela comprova uma coisa que todos nós já sabemos. Foi avisado, nós vimos o cenário sendo montado e inclusive as propostas para caso coisas como essa começassem a acontecer e iria, segundo os figurões financeiros do mundo, como o Titio Bill, ele disse, olha, daqui para frente o mundo vai enfrentar muitos problemas e é preciso criar organizações com poder e jurisprudência sobre as nações para determinar certas medidas e assim evitar esses males. Muito mais além do que isso nós não podemos, mas você já deve imaginar que tipo de coisa existe e nós não sabemos. Então agora a OMS declara, uma matéria aqui inclusive da Sputnik Brasil, espero que a plataforma não retire o nosso vídeo porque é simplesmente notícia. E está escrito aí, ó, OMS declara varíola dos macacos como emergência de saúde global. Então não é um problema mais de uma nação nem de outra. E assim como ele alertou, o Titio Bill, daqui para frente, e ele já vinha falando isso desde 2014, o mundo enfrentaria esses problemas até que, realmente existe esse órgão para proteger e prevenir o mundo todo, e óbvio que o mundo todo também pagará por esse serviço, para que esse tipo de coisa pare de acontecer. Infelizmente, triste a gente não poder ir muito mais além disso, mas vamos lá. Neste sábado, dia 23, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ativou seu nível mais alto de alerta para o crescente surto de varíola dos macacos, declarando esse problema uma emergência de saúde pública global. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, anunciou hoje que o atual surto de varíola dos macacos é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Mais de 16 mil casos já foram relatados em 75 países, relatou Tedros. O chefe da organização também observou que, embora o surto seja uma emergência de saúde mundial, no momento trata-se, presta muita atenção nessa parte, família, olha o cuidado que eles falam disso aqui, e é uma coisa que, como alguns médicos já falou, o corpo humano, ele tem esse nosso órgão que a gente usa também para fazer xixi como órgão de, aquela palavrinha que também é ruim de falar aqui no YouTube. É um órgão sexual, Ou seja, justamente para ter relação. A parte de trás não foi feita para o que fazem. É uma área de saída, uma área de esgoto do corpo humano. Mas falar disso, médicos que falaram disso, fazendo as críticas em cima de, não de preconceito, que ninguém quer que ninguém tenha preconceito com o outro, As pessoas devem ser respeitadas, mas o fato é que aquela parte não foi feita para ter relação. E o fato das pessoas fazerem causa problemas de saúde. Então aqui tem dizendo o seguinte, ó, mais de 16 mil casos foram relatados em 75 países, tá certo? Então veja bem, o chefe da organização também observou que, embora o surto seja uma emergência de saúde mundial, no momento trata-se de um surto concentrado entre homens que fazem intimidades com outros homens. A palavra que eles usaram é outra, mas eu não posso falar aqui no YouTube. Especialmente aqueles com múltiplos parceiros de intimidades. Então é a OMS que está falando, não é o Davi. Se você está ouvindo aqui, meu irmão, é triste que a gente chegou naquele momento da Bíblia, que o homem ficaria amante de si mesmo. O que é essa palavra? Vamos entender um pouquinho. Por que é que Deus disse que no final dos tempos o homem ficaria amante de si mesmo? O que é ser amante de si mesmo? É você ficar, nossa, como eu sou lindo, e que se agarrando e se abraçando. Não, não é isso. É você errar, como inclusive eu tinha um amigo meu que me disse assim, Inclusive esse cara deu várias pisadas de bola comigo. E ele disse assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. E eu digo, não disse nada, só ouvi. Mas no meu pensamento veio na hora, esse cara jamais vai evoluir. Porque errando, ouvindo críticas, inclusive as críticas que são verdadeiras, as críticas verdadeiras que é pro seu bem, a gente só escuta dos nossos pais, da mãe, do pai, das pessoas que realmente gostam de você e querem que você corrija esses problemas para que você possa evoluir como ser humano, para que você possa se dar bem, ter uma vida mais confortável, um melhor emprego, uma melhor vida social. Então essas pessoas às vezes preferem que você até tenha uma opinião ruim contra elas, mas preferem ver o seu bem e dizem a verdade. É a crítica do bem, para tentar te corrigir. Mas se o homem for amante de si mesmo, meus irmãos, ele não aceita. Porque endeusando ele próprio, Deus não erra. Então se eu estou me endeusando aqui, não, você não pode me criticar. Quem é você para me corrigir? Eu estou me endeusando aqui, eu sou como se fosse um Deus. E é isso que está sendo propagado hoje. Olha, nós não aceitamos críticas, olha, mas nós temos problemas de saúde para indicar sobre certas coisas, sobre isso, sobre aquilo, mas não pode, você simplesmente tem que se calar. Porque o consenso científico, repito, ele pode ser dado dependendo
das pesquisas que forem financiadas. É simples assim. Então é triste o que está acontecendo. E mesmo para falar de um assunto sério como esse, você vai ver que esse vídeo vai ter pouquíssimo, o alcance dele será muito reduzido, né? E se brincar pode até sair do ar, mesmo a gente não afirmando nada aqui. Simplesmente estamos passando a notícia e raciocinando em cima dos trechos da própria notícia. Então você ouviu que ele falou aqui que se trata, né, de um surto concentrado em homens que se relacionam com outros homens. Mesmo assim o mundo todo deve ter cuidado. Eles já colocaram aqui, né, uma emergência de saúde pública global. Ao mesmo tempo, ele pediu aos países que trabalhem em estreita colaboração com os grupos afetados, intensificando as campanhas de conscientização e alertou contra a discriminação e o estigma. Quer dizer, meu irmão, discriminação quem é a favor? Ninguém. Mas será que você criticar ou não concordar com alguma coisa já é uma discriminação? Na visão desse pessoal é. Então já diz logo, tomem cuidado, né? É preciso conscientizar esse grupo, mas tomem cuidado. A varíola do macaco é uma infecção daquele tipo, né? Normalmente encontrada em animais na África Central e Ocidental, embora possa causar surtos em humanos. Apesar dos casos serem ocasionalmente identificados em países onde o problema não é endêmico, o surto mais recente não tem precedente, segundo o The Guardian. Até o momento, os estados da Europa foram os mais atingidos. Entretanto, casos também foram relatados nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nigéria, Israel, Brasil e México, entre outros. Aí, de acordo com o G1, os sintomas de varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, ganglios, linfônodos, inchados, calafrios e exaustão. Dentro de 1 a 3 dias, às vezes mais, após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve uma erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando para outras partes do corpo. As lesões passam por 5 estágios antes de cair e o problema geralmente dura de 2 a 4 semanas, segundo o Centro de Prevenção de Problemas CDC dos Estados Unidos. O uso de máscara, o distanciamento e a higienização das mãos são formas de evitar o contágio pela varíola dos macacos. E aqui encerra a matéria. Outro ponto também que é bom a gente observar e que a gente via muito, né, em filmes futurísticos, né, o pessoal meio que vivendo com trajes de prata, né, às vezes inclusive com capacete. Isso mostrava que a humanidade, né, já era vista naquele tempo, porque os filmes, meus irmãos, eles vêm para mostrar, né, coisas futuras que são planejadas também. Porque os filmes, né, meus irmãos, como vocês sabem, eles servem para mostrar muitas coisas que se passam na cabeça desses homens. Então, esses filmes já mostrava capacete, já mostrava as pessoas mais isoladas, as cidades menos populosas, né? E os trajes também com uma proteção a mais, parecido muito às vezes com até a de astronautas. Então por que tudo isso era feito? E você hoje vê que o uso da máscara está cada vez mais necessário, inclusive por conta dos problemas que estão aparecendo um atrás do outro. Então, meus irmãos, eu espero que você tenha captado a mensagem. Hoje a gente já não pode mais fazer aquele vídeo como antigamente, né? Há 2 anos atrás, vou voltar um pouco mais, onde a gente tinha mais uma liberdade há uns 6 anos atrás, né? A gente tinha um pouco mais de liberdade, você poderia expressar, portanto que você não estivesse cometendo algum crime sobre a legislação do país vigente, onde você estava postando os vídeos, né? Porque o YouTube, embora seja uma empresa internacional, né, que está no mundo todo, ele também tem o YouTube Brasil, né? Ele tem a sua sede aqui e justamente respeita todas as leis vigentes daquele país. Mas hoje você tem que ser muito mais além disso, né? Cada vez mais você vê que não é nem culpa da plataforma, eu ainda considero essa plataforma melhor. A última janela literalmente, né, onde você pode ainda receber alguma coisa pelos seus vídeos, né, que dê pelo menos para sustentar o trabalho e ainda passar alguma informação. Agora a restrição realmente é grande, né? Não dá mais para você chegar assim e dar nome aos bois, como a gente fazia antigamente. Mas eu acredito, meus irmãos, que vocês já pegaram muita coisa, principalmente quem chegou agora realmente fica faltando peças, né? Mas vocês que acompanham o canal há tempo, vocês já têm todas as peças necessárias, né, na mente de vocês para completar os quebra-cabeças. Então, no mínimo estranho, né, que essas coisas comecem a acontecer. E justamente quando você vê acontecendo com um certo grupo, ainda assim, né, você vê que eles literalmente pisam em ovos, né, em ponta de pé, né, porque existe uma agenda para ser cumprida e isso está dentro dessa agenda. Então, olha, a gente vai fazer isso aqui, a gente precisa alertar o povo disso aqui, mas, né, não
mexam na nossa agenda, ela precisa avançar. E o motivo vocês sabem, né? Eles falam aí, né, que a gente vai chegar a 8 bilhões de pessoas agora, final de 2022, e até 2030, 8,5 bilhões. Ainda vai ficando pior, segundo eles, né? Pode chegar a 9,7 bilhões já em 2050. Então, segundo os cálculos, né, de comida que é gerado, recursos naturais e etc., o mundo não aguenta, né? Não suporta tanta gente. Então, meus irmãos, não é à toa que as pedras guias da Geórgia saíram dali, né? E quem tirou foi eles mesmos, vocês viram. Explodiu exatamente às 3h33, né? Um horário muito simbólico para eles. E tudo isso, né, meus irmãos, é uma demonstração do que está sendo posto em prática. Para mim, aquelas pedras ali, elas foram explodidas como um sinal de um lacre sendo rompido, sabe? Você vai comer ali uma coisa que você comprou no supermercado, vai abrir um champanhe, mas antes de abrir o champanhe você precisa romper o lacre. E aquele era o lacre, né? Aquelas pedras estavam ali e elas cumpriram o seu tempo. Isso tudo tem a ver também com o espiritual. E chegou a hora de romper de fato o lacre. Então a gente vai ver muitas coisas, na minha opinião, na minha humilde opinião. Estou dizendo que é o certo, mas na minha opinião nós vamos ver muitas coisas desse tipo, meus irmãos, até que a agenda seja finalmente implementada. Enfim, eu vou ficando por aqui. Agradeço demais você que nos acompanhou. Nós voltamos às 5 da tarde com mais um vídeo revelador. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!